E nós começamos te contando que o Tribunal Superior Eleitoral acatou recursos da Federação Brasil da Esperança no Paraná e do PMN e cassou o registro de candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol do Podemos por unanimidade. A decisão ainda prevê que os mais de 340 mil votos recebidos pelo ex-procurador vão para a legenda. O julgamento foi realizado ontem à noite na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Os magistrados da Corte Eleitoral acataram de forma unânime os argumentos apresentados pelos recorrentes e seguiram o voto do relator no caso, o ministro Benedito Gonçalves. Os ministros entenderam que Deltan Dallagnol cometeu irregularidade ao pedir exoneração do cargo de procurador da República, enquanto ainda respondia a processos disciplinares que poderiam enquadrá-lo na lei de ficha limpa. Em seu voto, o ministro Benedito Gonçalves ressaltou que Dallagnol pediu exoneração para fugir do julgamento no Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. A análise deste caso poderia impedir o ex-procurador de concorrer às eleições, medida que acabou frustrando a aplicação da lei, segundo ele. De acordo com o magistrado, há entendimentos tanto no STF quanto no TSE, no sentido de que, abre aspas, a prática de ato ilegal assume caráter de fraude à lei e que pretensamente renuncia a um cargo para, de forma dissimulada, contornar a vedação estabelecida em lei, incorre em fraude à lei. O pedido de exoneração teve o propósito claro e específico de burlar a incidência da ineligibilidade, fecha aspas. Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, os mais de 340 mil votos que Dallagnol recebeu no pleito do ano passado vão para a legenda. Cabe agora ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná executar imediatamente essa determinação. A gente vai acompanhar o momento, então, em que o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, proclamou o resultado na sessão de ontem. Há alguma divergência? Proclama o resultado, o tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda. O pedido para cassar o registro de candidatura de Deltan foi apresentado pela Federação Brasil da Esperança, que é formada pelos partidos PT, PV e PCdoB no Paraná, e também um outro pedido que foi apresentado pelo Partido da Mobilização Nacional, que é o PMN. As legendas questionaram que o parlamentar paranaense não poderia ter disputado o pleito quando ainda respondia a sindicâncias, reclamações disciplinares e pedidos de providências no CNMP. Ao analisar o pedido dos partidos, o TRE Paraná rejeitou ainda no ano passado as argumentações apresentadas e decidiu a favor do registro de candidatura do ex-procurador. Com isso, as siglas entraram com recursos no Tribunal Superior Eleitoral e conseguiram alterar o resultado na sessão de ontem. Deltan Dallagnol do Podemos foi eleito deputado federal com 344.917 votos, a maior votação entre os candidatos ao Legislativo nas eleições do ano passado e a segunda maior da história para o cargo. Entretanto, com o resultado do julgamento, todos esses votos agora serão distribuídos para a legenda, no caso do Podemos. Com isso, quem deve assumir a cadeira na Câmara Federal é Luiz Carlos Rauli, também do Podemos. Por meio de nota, Deltan Dallagnol afirmou que ainda cabe recurso dessa decisão do TSE junto ao Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem essa nota do Deltan dizendo o seguinte, abre aspas, 917 vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas com uma única canetada ao arrepio da lei e da justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida, de servir a Deus e ao povo brasileiro. Fecha aspas. Também por meio de nota oficial, o Podemos Nacional ressaltou que o Brasil e o Parlamento Nacional perdem com a decisão do TSE. O partido também reforçou que solidariza com o parlamentar e que não poupará esforços na avaliação de medidas que ainda podem ser tomadas pela defesa de Dallagnol. Vamos lá, vamos entender essa decisão. Primeiro, ela foi tomada por unanimidade. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, discutiu a questão e tomou a decisão de forma unânime. Aqui no estado, essa discussão também existiu no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, e também foi tomada de forma unânime, mas
de forma contrária. Aqui no Paraná, que viveu a eleição, onde os juízes eleitorais conviveram, né, com os habitantes que aqui estão, que votaram nas pessoas que estavam disponíveis, entenderam que não havia qualquer ilegalidade. Pois bem, lá em Brasília, a decisão foi totalmente contrária a Deltan Dallagnol. O deputado federal mais votado do Paraná, e esse dado é muito importante, foi impedido, a partir de agora, de exercer o seu mandato, porque entenderam que ele tinha renunciado ao cargo para evitar ali uma condenação em um possível processo disciplinar do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa é a questão. Esta é a segunda vez, não é a primeira, é a segunda vez que o deputado mais votado do Estado é impedido de exercer o seu mandato, é cassado com canetadas judiciais. Eu lembro, a primeira vez, você sabe, foi o deputado estadual Fernando Francischini, que teve aí quase 500 mil de votos e foi cassado. Agora, a segunda vez é com Deltan Dallagnol, que teve mais de 340 mil votos. Isso é muita coisa, é uma Cascavel inteira. Cascavel que nos ouve nesse momento. Também foi agora cassado por questões judiciais. Né? Não tem nem muito o que eu falar aqui. Né? É o Brasil que temos atualmente. Nós temos um condenado em 3 instâncias, em 2 processos de corrupção, que foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal como presidente. O procurador que fez as denúncias contra o descondenado foi cassado. Esse é o Brasil, Pedro. É um escárnio. É um escárnio. O que a gente assistiu ontem, a decisão dos ministros, a forma como eles votaram, a instrumentalização da lei da ficha limpa para caçar um homem conhecido no Brasil inteiro justamente por combater a corrupção. Eu quero lembrar aqui que o Deltan Dallagnol foi um dos grandes baluartes da defesa daquelas 10 medidas contra a corrupção. E agora parece um escárnio que o sistema político, né, representado ali em alguns ministros do STF, do STJ e outros que compõem ali o TSE, tenham se manifestado justamente pela cassação do Deltan, ou pelo não direito dele ter registrado sua candidatura, porque ele cometeu irregularidades. É um escárnio. Olhem para o Rio de Janeiro, olhem o Sérgio Cabral, solto. Olhem para o Eduardo Cunha, solto. Renan Calheiros fez um tweet comemorando, dizendo que o delinquente Deltan Dallagnol agora iria responder por um dos processos, inclusive, que ele deu origem. Pelo amor de Deus, é um escárnio. E não é um escárnio exclusivamente em relação ao próprio Deltan. Não, é com todos nós, eleitores do Paraná, que votaram nele ou não. Porque na prática, você tem que ter o respeito pela democracia, pelo voto, pelo escrutínio. As pessoas participaram da eleição, depositaram seu voto, acreditaram que estariam ali de alguma forma tendo as suas ideias representadas e numa canetada lá do judiciário em Brasília, viram o seu direito, a sua voz calada. Como a gente percebeu, outro escárnio. Será que os membros aqui do TRE não entendem de direito? Eles não entendem do processo, porque eles tomaram a decisão em um sentido e vai o TSE e reforma isso de maneira unânime. O que tem de diferente? É o curso que eles estudaram ou talvez a conveniência que move certos espíritos na República? Fica o questionamento. Eu não sou um homem de leis que entendo do direito, que entendo muito bem do argumento técnico judiciário, mas eu entendo de política. E nesse caso, quando eu olho a composição do STJ, Bia, e sei que 80% dos membros que lá estão foram indicados em governos petistas, 30 membros do STJ, 24 foram indicados em governo petista, eu começo a entender algumas coisas. Quando eu olho a composição do STF, eu começo a entender outras coisas. Então fica aqui a reflexão para os nossos ouvintes. Eu fiz o alerta ontem, eu contei quem era o relator do caso, quem era o Benedito Gonçalves, como ele veio,
as falas que fez, o comportamento que adotou. Ou o Brasil inteiro não lembra daquele tapinha carinhoso que ele recebeu no rosto ali do Lula no dia da diplomação, daquele ato carinhoso. Me parece muito estranho que o magistrado receba tapinhas no rosto em afeto de alguém que participou ali da eleição. Ele era o corregedor do TSE. Deus meu, como pode? Esse tipo de carinho, e daí ele sai, cumprimenta ali o Alexandre de Moraes e tem a frase vazada nos microfones de que missão dada é missão cumprida. Então, é um dia triste para o Paraná, é um dia triste para o nosso judiciário, que tem pessoas, né, homens e mulheres de bem ali compondo, mas percebem às vezes a cúpula, né, da justiça tendo esse comportamento que leva à desconfiança da população. Então é um dia triste para todos nós, Mark, Bia, ouvintes. A justiça fica sobrestada. Será que as pessoas vão olhar com a mesma serenidade nas próximas eleições? Ficarão confiantes ali em participar? Eu tenho dúvidas. E agora, pensando no jogo eleitoral de 24, que a ansiedade política muitas vezes já começa a se manifestar, é o seguinte: o Deltan não pode mais participar, caso essa interpretação e essa decisão seja mantida, ele não pode participar nem do pleito em 24, nem do pleito em 26. Mas é uma ilusão imaginar que essa força política não vai encontrar outros caminhos ali de seguir atuando. Mas hoje, de fato, é um dia triste. Parte dos nossos representantes tem que olhar melhor, inclusive quando eles aprovam essas indicações, Mark, porque ficar refém desse tipo de decisão que arrepia outras decisões é muito triste e, no mínimo, temerário.